O justo viverá da fé. Essa é a nossa terceira lição nesse trimestre, usando a literatura da Convenção Batista Brasileira para as nossas escolas bíblicas dominicais. Seja muito bem-vindo. Eu sou Odson Moreira, membro da Igreja Batista da Colina, na cidade de Rio Branco, na capital acreana. Agradeço a sua companhia durante esses estudos. Nós temos estudado com muito interesse a carta de Paulo aos Gálatas. Eu particularmente me interesso muito por essa epístola, porque ela nos faz reencontrar constantemente com os conteúdos do Evangelho. E a carta de Paulo aos Gálatas, quando lemos logo depois a carta de Paulo aos Romanos, nós sempre ficamos vislumbrados, né? Nós somos tocados pelo Evangelho do Senhor, porque de fato o Evangelho é aquilo que Paulo escreveu lá na carta aos Romanos. Capítulo 1, versículo 16. Porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego, também do gentio. Então o Evangelho é o poder de Deus, é a dinamite do Senhor que detona tudo, né? Detona as forças do pecado. E nessa carta de Paulo às Gálatas, nós temos esse Evangelho com uma potência de salvação, né? A fé é quem nos leva para dentro desse sistema proposto por Cristo Jesus. Então, o Senhor nos liberta do mundo de corrupção, do mundo de engano, do mundo de pecado. E nessa carta aqui, especificamente nesse capítulo 3, que é o capítulo para o estudo de hoje, nós encontramos Paulo introduzindo de vez o conteúdo do seu ensino. E Paulo faz isso de uma forma muito contundente aqui. Nós já vimos nos outros estudos que ele não está muito calmo aqui quando ele escreve, né? Para os irmãos ali da Galácia. Então, Paulo escreve com muito ímpeto e ele trata aqui os irmãos da Galácia ele usa de muita autoridade, né, para apresentar o seu estudo, e ele não está calmo, ele não está tão tranquilo, né? Então, meus irmãos, como já fizemos uma introdução a essa carta na lição passada, né, no estudo passado, nós podemos passar adiante aqui e logo partir para as aplicações. Especificamente nessa lição de hoje, a gente tem que se virar aqui para dar conta do que está proposto, porque seguimos a literatura, né? E a vontade de falar outras coisas é muito grande e em outros rumos, em outros caminhos, mas temos que seguir aqui o que está proposto. Eu, particularmente como professor, eu não me curvo diante do que já está proposto aqui, eu tomo isso como ponto de partida, mas sempre procuro ser o quanto consigo, né, fiel ao que já está proposto aqui. Então, hoje, de novo, como fiz na lição passada, eu vou suprimir um tópico aqui, que é o terceiro, porque ele vai ser de difícil aplicação para nós nesses estudos, mas ele é interessante, ele está aqui, ele faz parte do estudo, sem problema, eu que quis tirar. Então, nessa introdução aqui, o autor começa dizendo que existem diferentes tipos de fé. Na verdade, para mim não há diferentes tipos de fé. A fé é uma só. A fé nada mais é do que a nossa capacidade de acreditar. Então, todo mundo tem fé. O ateu tem fé. Qualquer pessoa tem fé. Resta saber aí alguns detalhes sobre isso, né? Sobre a fé. Então, a fé pode ter vários conceitos. A fé pode ser tomada numa acepção de crença ou de conjunto de crenças, conjunto de valores. Daí nós podemos falar em fé cristã, fé budista, fé shintoísta, fé muçulmana. Dentro do cristianismo, podemos falar de uma fé
católica, uma fé luterana e também temos a nossa fé batista, que nada mais é que o conjunto de crenças, o conjunto de valores que nós temos. Então essa é uma forma de entendermos a fé. Uma outra maneira é pensar na fé como essa capacidade de acreditar, de que já falei aqui há pouco, né? Então todos nós temos fé nesse sentido, porque nós podemos acreditar na ciência, acreditar em nós mesmos, acreditar no homem, acreditar numa teoria, acreditar num pensamento, acreditar num filósofo, né? Acreditar num político, tem gente que acredita também, por que não, né? Então, isso é a capacidade de acreditar e todos nós temos. Porém, quando o Evangelho vai apresentar a fé como instrumento para a salvação, nós temos que pensar, essa fé é uma fé com conteúdo. Essa fé tem um objeto, então é uma fé objetiva. Eu acredito exatamente em quê? Então isso a gente tem que ter muito bem claro quando pensamos até num dos princípios da reforma, né? Um dos pilares da reforma protestante, somente a fé. Não é porque eu tenho fé que eu serei salvo. Não é essa história, viu, gente? Nisso aí nós precisamos pensar. Na verdade, eu preciso ter fé naquilo que Jesus Cristo fez por mim. Então esse seria o objeto, o conteúdo dessa fé. Isso é interessante, porque eu posso ser cristão e posso sempre dizer que eu tenho fé. Pode perguntar para um irmão, para uma irmã: você tem fé, meu irmão? Você tem fé, minha irmã? Claro que eu tenho fé. E eu tenho muita fé. Inclusive a fé nesse sentido é um dom, que é a capacidade de acreditar. Deus dá o dom da fé também para as pessoas. Numa certa ocasião fizemos aqui na nossa igreja aquela pesquisa dos dons, e um dos dons que se sobressaíram entre o nosso povo aqui na Igreja Batista da Colina foi o dom da fé. As pessoas que têm a capacidade de acreditar em Deus. Então, as pessoas que oram com insistência e acreditam que Deus vai providenciar alguma coisa, uma cura, um sustento, uma mudança de circunstância. Isso é um dom, isso é a capacidade de acreditar. Agora, quando a gente fala em fé para a salvação, quando eu digo justo viverá da fé, quando eu penso no princípio da reforma protestante, somente a fé, aí eu tenho que colocar alguns detalhes aí. Então é a fé naquilo que Jesus fez por mim. Eu tenho fé que o sacrifício vicário de Cristo, quer dizer, o sacrifício substitutivo, eu acredito que Cristo morreu em meu lugar. Eu acredito que Ele morreu, Ele se entregou por mim, que Ele ressuscitou e, portanto, isso me conduz à vida eterna. Quando Ele morreu, Ele levou sobre si os meus pecados. Entenderam? Esse é o objeto dessa fé. Então é dessa fé que a gente vai falar hoje. Tá bom? Quando você pensar, o justo viverá da fé, ou quando alguém vier pregar lá na igreja, ou vier falar para você sobre o pilar da reforma, né? Sola fide, somente a fé, é a fé nesse aspecto. É a fé para a salvação, é a fé nesse conjunto de realizações de Cristo Jesus que nós chamamos de obra redentora. É isso aí, tá bom? Então é disso que nós vamos tratar hoje. E essa fé produz em nós algumas coisas. Lá na carta aos Romanos nós encontramos lá os resultados ou os efeitos, né, os produtos dessa fé. Há até muitas pregações expositivas naquele capítulo lá de Romanos. Mas a gente está estudando Gálatas, então vamos ficar por aqui, né? Vamos voltar. Então, o justo viverá da fé, e já falamos dessa fé como a fé salvadora, que é essa coisa importante na teologia. E Paulo abre essa carta de forma muito veemente, talvez um tanto quanto direto, ou alguém poderia dizer até malcriado, né? Mas ele começa e ele faz algumas perguntas retóricas. São 5, né, ou mais de 5 perguntas retóricas. A pergunta retórica é aquela pergunta cuja resposta você já sabe.
Você pergunta, você já sabe a resposta, mas você está usando aquilo ali como um efeito didático. Quando a mãe pergunta, né, para o filho, ela já sabe a resposta, ela só faz a pergunta que é para trazer à mente da criança que ela fez alguma coisa errada. Então, é como se fosse isso. Então, uma pergunta retórica. E Paulo trabalha aqui com essas perguntas retóricas, ele já sabe a resposta. Quando ele pergunta quem vos incitou, quem vos seduziu, quem vos fascinou, ele já sabe até quem foi que fascinou. Provavelmente soubesse até os nomes das pessoas, aqueles falsos missionários sobre os quais falamos na lição passada, né? E além dessas perguntas retóricas, ele trabalha muito com antíteses, que são... Não seria muito bem isso, mas para explicar de uma forma mais simples, seriam aquelas oposições, aqueles contrastes que nós temos sempre no Evangelho. Vida e morte, céu e inferno, luz e trevas, tem muito lá no Evangelho de João. E Paulo faz aqui sempre esse trabalho com antítese. Uma dessas antíteses é a lei e a graça, ou a lei e a fé. Ele sempre vai trabalhar com isso nesse capítulo especificamente, certo? E aí ele abre falando, né, ó insensatos Gálatas. É como se os Gálatas tivessem sido enfeitiçados. Algo estivesse agindo ali na percepção sensorial dos Gálatas, de modo a impedir que eles observassem que estavam sendo enganados. A ideia era essa, aqui, quando ele fala de insensatos, né? Então é como se houvesse ali um feitiço, um encantamento, né, uma espécie de magia. Não é isso. Mas Paulo dá a entender que era isso, né? Porque esse termo aqui que é usado é para significar esse tipo de coisa. Então, é assim que ele abre essa carta, dizendo, olha, vocês estão cegos, surdos, parece que vocês foram enfeitiçados, parece que vocês estão encantados. E daí ele vai começar a construção do seu argumento, para apresentar que o justo viverá da fé, uma das coisas mais fantásticas, né, que existem no Evangelho e que sempre me fascinam quando leio, essa coisa de o justo viver da fé. Porque no dia a dia acabo praticando muitas coisas. Todo crente acorda pensando em cumprir a vontade do Senhor, obedecer, né, os princípios do Senhor. E quando chega no final do dia, né, quando a gente vai orar para se deitar ou para encerrar as atividades, e a gente se lembra durante o dia das coisas que fazemos, e daí percebemos que não fomos assim tão bonzinhos, né, quanto queríamos quando nós acordamos. E daí poderia até bater aquela angústia, aquele desespero, né? E agora eu falhei com o Senhor, portanto eu sou réu do inferno. Graças a Deus que não é assim, porque o justo viverá da fé. Cristo cumpriu por mim, no meu lugar, aquilo que eu não daria conta de fazer. Então, eu cumpro a lei, ou obedeço, né, por amor ao Senhor, não em busca de salvação. Então eu procuro ser alguém melhor, porque eu estou num processo de santificação, obedecendo aos mandamentos do Mestre. Obediência em amor, né? Obediência em amor, serviço ao Senhor em amor, dedicação a Deus em amor, em obediência ao Senhor. Faço todas essas coisas não para alcançar os céus. Cristo já fez isso por mim, né? Eu faço todas essas coisas porque é o mínimo que eu posso fazer por aquele que me amou. E eu estou aqui na vida para ser sal e luz, né? Estou aqui nessa terra para ser sal e luz. Então, o primeiro tópico que o autor das lições aqui vai apresentar é o seguinte: viver da fé é também compreender a presença e a ação do Espírito Santo em nós. Viver da fé é também compreender a presença e a ação do Espírito em nós. E o texto para isso está lá no versículo 5. Aquele que vos dá o Espírito e que realiza milagres entre vós, será que o faz pelas obras da lei ou pela fé naquilo que ouvistes? Nós vamos andar um pouco mais rápido aqui hoje, tá? Será que o faz pelas obras da lei ou pela fé naquilo que ouvistes? E daí,
uma expressão que pudesse resumir isso aqui é que retornar ao legalismo é negar a ação do Espírito Santo em nós. O Espírito Santo opera em nós desde a nossa conversão. E o Espírito Santo não trabalha em nenhum momento determinado ou limitado por aquilo que está na lei. O Espírito Santo é livre. E na conversa de Jesus com Nicodemos, está registrado lá no capítulo 3 do Evangelho de João, nós já aprendemos isso, está lá, né? O Espírito é como o vento, até um jogo de palavras ali, porque vento e Espírito lá nessa língua são a mesma palavra. Então, só para onde quer, vai para onde quer, surge de repente. O Espírito não está limitado pelas coisas que estão escritas na lei. O Espírito é livre, né? O Espírito é livre. E esse Espírito opera em nós desde o dia da nossa conversão. Então, viver da fé é compreender essa presença e essa ação do Espírito Santo em nós. Todo crente tem que procurar perceber que esse Espírito está agindo nele. E tem que procurar compreender, né, essa ação do Espírito Santo nele. Tem um cântico, a gente usa lá na nossa igreja, acho muito interessante. Por muitos anos na minha vida eu fui contrário aos cânticos. Mas hoje eu tenho uma certa predileção por alguns. É claro que alguns têm que ser rejeitados, né? Há hinos também que tem uma letra muito estranha. Mas esse cântico diz assim: se eu quiser adorar a Deus, tenho que entender do Espírito e obedecer. Então, entender do Espírito e procurar obedecer o Espírito. Os Gálatas não estavam fazendo muita distinção entre aquilo que o Espírito Santo havia operado neles e aquilo que eles estavam querendo observar na lei. E nesse sentido, né, Paulo fala antes ali do versículo que lemos, que parece esse primeiro tópico é o versículo 5. Mas nos versículos anteriores, Paulo diz: olha, vocês não estão vendo, vocês não estão enxergando, né? Cristo crucificado foi exposto diante de vocês. E agora vocês estão querendo cumprir a lei, vocês já experimentaram tantas coisas com Cristo Jesus, né? E até milagres foram operados entre vocês. E será que o Espírito agiu assim, limitado pela lei, ou obedecendo a lei, cumprindo o que está na lei, né? Ou havia uma liberdade no Espírito para isso? Então vocês têm que olhar com os olhos da fé, essa fé que fez com que vocês aceitassem esse mesmo Espírito. Então, é isso que a gente precisa hoje também, né? A gente precisa perceber que o Espírito Santo está agindo em nós e age em nós desde a nossa conversão. E uma aplicação que poderia dizer aqui nessa noite é que precisamos aprender a viver em espírito e não viver em obediência à lei. Mais adiante nessa carta, Paulo vai esmiuçar bem isso, né? Ele vai dizer: vivei em espírito e não cumprireis, vivei em espírito e não cumprireis aos desejos da carne. Mais adiante, né, nos capítulos 5 e 6, Paulo vai falar desse viver em espírito. Então essa é a aplicação. Lá no segundo tópico, vamos passar adiante, que está lá na página 19 da nossa revista Compromisso. O autor diz que viver da fé é entender que a verdadeira obediência é a verdade do Evangelho. E o texto é esse: ó Gálatas insensatos, o versículo 1. Quem vos seduziu, não foi diante de vós que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? E aí, um resumo para isso seria o seguinte: que a fé está ligada à obediência, à verdade e ao ensino de Deus. Esse texto aqui, esse versículo, que é o primeiro desse capítulo, é aquele em que eu falei que Paulo apela para esse suposto encantamento, esse suposto enfeitiçamento, né, que os Gálatas estavam sofrendo e por isso não conseguiam mais fazer a distinção entre o evangelho verdadeiro, puro,
que ele havia apresentado e agora esse falso evangelho que os judaizantes estavam tentando introduzir ali. Então, meus irmãos, aqui nessa revista, nesse tópico, tem umas coisas muito interessantes. O autor diz assim, olha, vivemos tempos trabalhosos quanto à fé. Vivemos num mundo recheado de crendices, superstições e misticismo. A novidade e o modismo têm atraído muita gente e levado outros a traírem a verdade. E agora as nossas igrejas estão sendo abaladas pelo descuido do ensino. O que mais ele diz, né? Não basta alguém falar que tem fé, é preciso conhecer o conteúdo dessa fé. E eu não posso separar a fé da obediência à verdade. Então, viver da fé é entender que a verdadeira obediência é a verdade do Evangelho. Nós precisamos, porque vivemos pela fé, né? Nós precisamos sempre procurar saber qual é o conteúdo da nossa fé. Qual é o conteúdo da nossa fé? Os Gálatas estavam voltando à lei, assim, de repente, né? Estavam voltando à lei. Então precisamos saber o conteúdo da nossa fé. Só lembrar daquilo que falei agora há pouco na introdução. Qual é o conteúdo da nossa fé? A minha fé tem como objeto a obra redentora de Cristo Jesus? Ou essa minha fé tem como objeto coisas da lei, né? Coisas que eu devo fazer, coisas que eu devo cumprir, coisas que eu devo obedecer no meu afã de alcançar os céus? Eu preciso definir qual é o conteúdo da minha fé. E para a gente já passar para o próximo tópico, porque hoje, repito, nós vamos ser breves, né? Uma aplicação que eu faço aqui, também é uma pergunta retórica, né? É a seguinte: qual o conteúdo da sua fé? Qual é, meu irmão, o conteúdo da sua fé? É a obra redentora de Cristo Jesus, aquilo que ele fez por você, ou na sua fé você está introduzindo alguns outros objetos? Você acredita que a sua participação no culto é mesmo importante para você chegar aos céus? Ou essa participação sua no culto é algo que você faz por amor, por obediência? Você vai à igreja porque você tem uma vontade imensa de prestar culto, de adorar a Deus? Qual é o conteúdo da sua fé? Então, verifique se você não está sendo enfeitiçado também, né? Se você não está sendo encantado por algumas coisas. Tem uma narrativa muito interessante sobre isso, que é para explicar a razão, e é usada num texto de filosofia, não vou falar aqui. Posso até mencionar ela na Dialética do Esclarecimento, do pessoal da Escola de Frankfurt. Acho que é do Adorno, né, esse texto. E ele usa pedaços da Odisseia. Então tem a viagem de Ulisses, e quando eles chegam a uma ilha onde tem a sereia, né? E daí Ulisses pede para ser amarrado no barco, né? Mas ele manda que os outros tripulantes do navio coloquem cera nos ouvidos. Mas ele quer ouvir o canto da sereia, né? E daí ele pede para ser amarrado no barco, para ele não cometer lá outras atitudes e tudo mais. E na Dialética do Esclarecimento, o pessoal usa esse texto para mostrar como deve ser a razão, tá? Como deve ser a razão. A razão, às vezes, envolve sofrimento, né? Mas precisa existir resistência para que você não seja levado pelo canto da sereia, né? Então verifique, meu irmão, se você não está sendo também encantado por alguma mensagem linda, bonita, maravilhosa, mas que não faz parte do conteúdo de fé. A fé para a salvação, a fé salvadora. O terceiro tópico que nós temos aqui é aquele que eu falei para vocês que eu vou pular. Aí nós vamos para o quarto. O quarto tópico, nele o autor
Diz assim: viver da fé, está lá na página 20, viver da fé faz entender que a lei é boa quando é entendida como aio. E o versículo é o 24. Estamos estudando o capítulo 3. Desse modo, a lei se tornou nosso guia para nos conduzir a Cristo, a fim de que pela fé fôssemos justificados. Então, meus irmãos, se há um resumo para isso, vai ser isso aqui. Depois que chegou o tempo da fé e da graça, nós não estamos mais debaixo da lei. Quer dizer, havia um momento para a lei. E esse momento acabou, esse momento passou, né? Esse momento aí, como dizemos aqui no Acre, já era. A lei continua tendo uma importância, mas não mais para a salvação. E daí Paulo vai dizer, na sua explanação, na construção do seu argumento, ele vai dizer que a lei serviu como aio. Uma outra palavra para traduzir é tutor, tem mais, pedagogo, condutor, guia. Para a gente não entrar muito em explicações sem necessidade, vamos pegar só essa palavra pedagogo, que no passado era um tipo de escravo que conduzia, ele acompanhava as crianças à escola, na ida e na volta, mas ele também tinha outras funções, alguns tinham outras funções. Aqueles pedagogos que tinham conhecimento, eles eram responsáveis pela educação da criança, eles eram responsáveis para ajudá-las nas tarefas, para a aprendizagem, no reforço, né? Na fixação dos conteúdos, digamos. Alguns faziam um trabalho de segurança e tal. Então, a lei, segundo Paulo, serviu para isso. Ela foi um condutor até que chegássemos à maturidade. Essa maturidade é em Cristo, é com Cristo que nós alcançamos essa maturidade, de sorte que a lei tinha uma tarefa limitada e temporária. Então ela não tem mais valor para a salvação. E viver na fé, meus irmãos, é entender que há uma temporalidade na lei. Existe uma temporalidade na lei, né? A lei serviu, como Paulo falou, até um determinado momento como guia, como condutor, como aio, como pedagogo. E viver da fé permite entender que essa lei é boa nesse aspecto, para nos conduzir. Nas lições passadas nós falamos da lei que indica, por exemplo, quando eu fiz coisa errada. Se não existisse lei, a sociedade seria algo impossível. Viver em sociedade seria algo completamente impossível, né? Nós temos leis escritas e temos leis na memória, as leis nas tradições, né? Além dessas, vejam como a lei é importante, que até nas famílias nós temos leis, né? Nós temos regras próprias nas famílias. Na igreja nós temos leis, que são princípios, são preceitos, que muitas vezes não estão escritos. A pessoa vê lá no uso, no costume, no dia a dia, que os homens não fazem a barba. E daí todo crente que vai chegando à igreja, que vai sendo agregado, ele não faz a barba também. Chega um momento que alguém vai pensar que aquilo ali é uma lei, que para ser crente, para ser salvo, ele não pode fazer a barba. Tá? Mas não é isso, é uma regra que é daquela comunidade apenas, né? Estou dando um exemplo de homem porque todo mundo fala de mulher, né? Não pintar a unha, não cortar o cabelo, não usar calça jeans, não usar roupa apertada, essas ondas todas aí. Mas são regras sociais, regras de comunidade, isso não tem nada a ver com a salvação, né? Então a lei teve o seu papel que foi limitado e foi temporário. E uma aplicação para nós aqui é que a gente não pode confundir que a gente precisa ter Jesus no coração, no caso a fé, né? E continuar cumprindo a lei para a nossa salvação. Não podemos pensar assim porque Jesus é suficiente. A sua salvação é total, é suficiente para nós, né? Mas que a lei ainda importa nos aspectos morais. Eu estou sujeito a cumprir a lei. Se eu tenho de cumprir a lei social,
as leis morais, né? Inclusive tem uma lei que está na razão, temos lá na filosofia, né, o imperativo categórico do Immanuel Kant, e a gente tem de agir de acordo com determinados princípios, de acordo com determinadas regras, para a vida em comunidade, para a vida em sociedade. E para a nossa santificação nós precisamos agir de acordo com a lei, de acordo com os mandamentos do Senhor, aquilo que está na sua palavra, mas não para a salvação, né? Não tem nada a ver com salvação. Para dizer como um amigo meu, uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. E uma coisa não tem nada a ver com outra coisa. Então, eu cumpro a lei, as ordenanças, em obediência a Deus. Mas isso não me leva para o céu. Quem me leva para o céu é Cristo Jesus. Eu preciso acreditar naquilo que Ele fez por mim. Portanto, né? E o nosso último tópico aqui é que viver da fé faz entender a nossa condição de iguais no reino de Deus. Gálatas 3:28. Não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Paulo fala isso aqui depois de discorrer sobre a descendência de Abraão. E de que, portanto, todos nós que acreditamos em Jesus, estamos justificados pela graça, pela fé, né? Desculpe. Porque foi isso que aconteceu com Abraão. Diz que 430 anos antes de ter vindo a lei, Abraão acreditou em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. A linguagem aqui é a linguagem da contabilidade. Algumas Bíblias traduzem isso, lhe foi creditado como justiça, que é essa linguagem mais precisa aqui. É como se assim, na conta dele, né, Deus deu esse crédito. Ele é justo porque ele acreditou em Deus. E Paulo diz que nós que acreditamos em Jesus, portanto temos fé na obra redentora de Jesus Cristo, nós somos filhos de Abraão. Nós somos descendentes de Abraão, porque nós fizemos como Abraão fez, né? E nós precisamos pensar, né? Que se há um resumo para isso, é que a fé nos faz convergir para a igualdade, uma situação de igualdade, seja ela social ou espiritual. Havia, nesse tempo aqui, uma discriminação racial muito intensa. Claro, discriminação social. Hoje também existe isso, mas aqui no aspecto da salvação, tanto que nós temos lá no livro de Atos um embate que vai se travando, vai crescendo, que é resolvido lá no capítulo 15 de Atos, né? Quando acontece o concílio na cidade de Jerusalém. Porque os judeus, os apóstolos aos judeus, né, não admitiam que os gentios pudessem também receber a salvação, receber o Espírito Santo. E você vai ver, então, até o capítulo 15, é muito recorrente a efusão do Espírito entre os gentios. Mais ou menos assim, Deus provando, gente, olha só, eu vou mostrar para vocês que os gentios também podem ser salvos. E daí havia uma evidência do Espírito Santo ali. E um dos casos mais contundentes, mais intensos, é o que acontece lá com Cornélio e sua família. Com Pedro, né? Pedro chega a dizer, na visão, né? Senhor, eu tenho sido assim, assado, eu nunca fui impuro. E Deus diz, não considere impuro aquilo que, né, eu santifiquei. E ele tem de ir à casa de Cornélio pregar o evangelho, e lá há uma efusão do Espírito de forma muito intensa, mostrando que os gentios também eram alvo da graça de Deus, portanto, eles também seriam justificados pela fé. E aí tem o concílio de Jerusalém, e aí decidem e resolvem apenas manter alguns aspectos ali. Mas a ideia é a seguinte, é de que a salvação é para todos. Agora, isso não significa, não vamos cair no universalismo, né? Não significa que todos, no final das contas, serão salvos. Não importa o que aconteça, todo mundo vai ser salvo. Não podemos fazer isso porque a gente acaba rasgando completamente tudo que está no Evangelho e anulando todo o sistema religioso cristão, que está construído a partir
necessidade de arrependimento de pecados, de confissão para a salvação, né? Receber o Espírito Santo, aceitar Jesus como Senhor e Salvador de sua vida e acreditar na sua obra redentora. E daí começa um grande e lento processo de santificação. E disso a gente vai tratar lá nos capítulos 5 e 6 de Gálatas. Mas não é universalismo. A ideia aqui é que todos aqueles que recebem a salvação porque acreditaram na obra redentora de Cristo Jesus são como descendentes de Abraão. Porque assim aconteceu com Abraão. Tá? E os judeus diziam que eram descendentes étnicos, né, de Abraão. E Paulo vai mostrar que não é essa descendência étnica que tem valor, mas sim essa descendência espiritual da qual fazemos parte. E uma aplicação para nós aqui, meus irmãos, é que nós fazemos parte da família de Deus. Todos que aceitamos Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, que acreditamos na obra redentora de Jesus Cristo, temos fé naquilo que Ele fez por nós, portanto eu acredito que Ele ter morrido na cruz por mim, me salvou, me purificou dos meus pecados e me aproxima de Deus, me reconciliou com o Senhor. E Ele levou sobre si os meus pecados. Então, agora eu sou também descendente de Abraão. Essa é a aplicação que fazemos. E daí, meus irmãos, é assim. E o autor chega à conclusão dessa lição, dizendo que vivenciar a fé é o que faz com que a vida seja bela, né? Então, é vivenciar a fé mais nesses aspectos e sentidos de que temos visto aqui nesses 4 tópicos, né? E ele levanta aqui uma pergunta, como sempre faz, né? Como podemos viver pela fé? E as respostas que ele apresenta são muito interessantes. A primeira delas é nunca deixar que a racionalidade suplante a fé. Sempre vai existir um descompasso aí entre fé e razão. Para muitos não há diferença entre fé e razão. Eu particularmente creio que haja sim, né? É uma discussão muito antiga, mas nós não podemos deixar que a razão vá além da nossa fé. Mas a nossa fé também não pode estar... Agora nós estamos falando de fé, aquela fé objetiva, né? A nossa fé, a nossa capacidade de acreditar. Ela não pode estar acontecendo sem que haja fundamento. Há um problema sério. Então tem que, de alguma maneira, conciliar essas duas senhoras aí. A razão e a fé. Elas, de alguma forma, têm que manter um equilíbrio nisso aí. Senão a nossa vida cristã vai ser uma coisa muito complicada. Ou nós vamos ser aquele crente malucão que parece que está nas nuvens, que não acredita em nada aqui nesse mundo, né? Ou nós vamos ser aquele outro crente muito racional, que não crê em milagres, que não vê mais o poder de Deus se manifestando em uma coisa. A gente tem que ter um equilíbrio disso aí. É a saúde na vida cristã, né? A saúde espiritual começa por isso aqui, pelo equilíbrio entre fé e razão. Segunda resposta que ele dá é que a gente tem que desenvolver constante dependência de Deus. Isso é muito importante, principalmente se você tem uma visão adequada do reino do Senhor. Qual o seu papel nesse reino de Deus? Quem é você aqui? Aí sim você vai começar a aceitar que você depende completamente do Senhor. Se você não sabe como isso aqui funciona, leia lá Mateus 5, o famoso Sermão da Montanha. Jesus ensina como ser dependente de Deus ali. Terceira resposta: realizar e promover boas novas da salvação, jamais para a salvação. Isso vai estar no outro momento, né? Pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, vem de Deus, etc. e tal. Então nós não fomos salvos pelas obras, mas nós somos salvos para as boas obras. Você entende isso? Não é a boa obra que me salva, mas eu, como crente, eu tenho que praticar boas obras, porque eu estou num processo de santificação. Eu tenho que ser gente boa, o crente tem que ser gente boa. O crente tem que ser um cara legal. O cristão não pode ser matador, pistoleiro, bandido, assassino, corrupto, ladrão, cachaceiro, drogado, né? Não pode ser raparigueiro, mulherengo, não é isso? O crente tem que ser gente boa. Então, eu fui salvo para andar na luz, viver na luz como ele também andou na luz.
E a última resposta que ele dá é que a gente tem que promover um compromisso inegociável de estar em obediência à verdade do Evangelho. É aquela coisa do conteúdo da fé, né? Eu preciso saber qual é o conteúdo da minha fé e eu tenho que estar de olho aberto para não me encantar por certas coisas que vão aparecer por aí. Os encantos são muitos, né? Há muito mel nas palavras e a gente tem que saber escolher e a gente tem que saber se manter com fidelidade e obediência ao ensino da palavra do Senhor. E assim nós terminamos o nosso terceiro estudo. Agradeço por sua companhia até aqui. Vamos que vamos. Deus nos abençoe.